aí, o Pedrinho já confirmou que o Coutinho votou querendo demais a Eu posso? Eu posso, família? Porque assim, o Vasco perde, ele dança. Dança, gatinho, dança! Aquele programa do Rodrigo Faro. Então, assim, eu posso prestar uma homenagem para o amigo torcedor do bairro. Se o Vasco perde, ele dança. Eu acho que, assim, nada mais justo que eu também, dentro aqui das minhas qualidades artísticas, eu possa prestar uma homenagem, certo? Vem comigo? Vocês conhecem Joelma? Então vamos lá. Ó, nada de me julgar não, tá? Vamos lá. Tá preparado, Thiagão? Solta o som, DJ! Eu vou tomar o tacatá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. No Belém do Pará! Cara, perderam pro Remo! Vocês conseguiram perder pro Remo! Ai, mané, eu vou te falar uma coisa. Família, Ai, meu Deus! Eu estava numa festa agora. Eu conheço 6 botafoguenses. E assim, preciso contar essa história porque esse foi muito louco o dia hoje. Eu conheço 6 e encontrei 4 hoje. 3, né, são meus primos, estavam na mesma festa que eu, e eles que me passaram a mensagem. Eles que me comunicaram. Caraca, a gente conseguiu perder pro Remo, com aquela cara, né, de bumbum legal. E o outro, minha academia aqui em Queimados, a academia que eu treino, que eu não gosto de malhar em academia de rede, né, fica muito cheio, eu gosto de treinar. Então minha academia aqui fecha 1h da tarde. Eu cheguei, era 12h40, 12h35, só deu tempo de dar um susto no corpo, né? E tinha um botafoguense lá, um dos 6 que eu conheço. Mas assim, ele tá louco. O cara tá desnorteado. Alguém precisa ajudar ele. Porque eu falando, mano, vocês estão devendo 2 bilhões. Ei, mas tem 6 investidores querendo o Botafogo. A Juventus gritando. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, mas a situação de vocês vão vender todo mundo, vocês vão perder todo mundo. Mas o Botafogo todo mundo quer. É da Inglaterra, é bilionário. Eu falei, que isso, mano? O que está acontecendo com esse cidadão? Está num mundo paralelo, um mundo totalmente distorcido da realidade. O que é isso? O que essa galera tá tomando, velho? Perderam para o Remo. E você, vascaíno, pelo amor de Deus, hein? Thiago, a gente joga amanhã. Não. Faça isso não, tá? Faça isso não, porque só eu sei o que é carregar lá essa questão de conhecer 6 botafoguenses, tá? Um deles fica me perturbando direto aqui, manda mensagem. E assim, na moral, eu vou tomar o tacatá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, Remo, tá ligado? Tu entendeu a referência, né? Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. É maravilhoso demais. Você tem que falar que o Thiagão é muito criativo. Pelo amor de Deus. É isso, a gente inicia a nossa resenha dessa forma. E claro que vamos repercutir aqui os jogos, né? Ainda estão jogando Atlético Paranaense em casa, né? Atlético Paranaense Grêmio, e eu estava acompanhando agora, assisti o primeiro tempo, Cruzeiro 0, Galo 2, família. Além disso, quero debater aqui com vocês a provável escalação do Vasco, que a gente tem aqui já em mãos, Pumita barrado, mas o Tietê também, então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes, família, queria mandar um abraço aqui, um salve para o meu parceiro José Hamilton, lá de Curitiba, entrou lá no grupo de membros, acho que hoje ou ontem, aí me chamou no privado, curto a resenha, show de bola, 22, Marinho Nestroça, manda um abraço. Irmão, vamos juntar, obrigado pelo carinho, pela moral, é nóis, fechou? É isso, vamos lá. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente repercutir um pouco dos jogos de hoje, resultados assim que, tava lá na festa, não é possível que o Santos vai aprontar pra cima do Palmeiras, mas mesmo assim foi um bom resultado, um jogo que tá gerando ali uma certa polêmica, né? Me parece que o gol do Palmeiras não consegui ver direito, foi falta ali no Barreal, uma coisa assim, né? Mas vamos lá, Botafogo 1, Remo 2. Fala alguma coisa aí, Thiago. Fala aí, Thiagão.
A língua é o chicote da vida. Eu falo isso aqui com vocês. O que eu falei no nosso vídeo da parte da manhã, vídeo das 7? É muito difícil, não acredito mesmo que o Botafogo vai perder para o Remo. Tá aí, ó. Tá aí, meu parceiro Marcão lá do grupo de membros até chamou minha atenção. E você falou, tá aí, ó, Remo. Cara, pelo amor de Deus, isso aí que eu falo, cara. Eu falo, esse mesmo louco que eu encontrei lá na academia, parceiro, gente boa, foi meu professor, meu instrutor na autoescola. Gente boa pra caramba, mas é um louco. Aí ele mesmo, eu falei, cara, a gente perdeu com o gol do Matheus Martins, aquele horroroso. Horroroso. Eu falo, Pumita, cara, não tenho o que falar do Pumita, tá muito bem. Mas na fase defensiva, o Pumita é precário. E ele fez do Matheus Martins virar o Messi naquele jogo. O Vasco conseguiu perder pro Botafogo. Dentro de casa, não pode, cara. Não pode perder pra um time que perde pro Remo. Não pode, com todo respeito ao Remo. Com todo respeito. Você não pode perder para um time que perde pro Remo. No máximo ali, né, empatar. Não pode perder. Não pode perder. Então o Vasco conseguiu perder aqui pro Botafogo. 2-1 pro Remo, uma grande vitória. E assim, dá moral pro Remo, né? O Remo vai acreditar na permanência, até porque conseguiu aí uma bela vitória na Copa do Brasil, né, contra o Bahia. Agora vence mais um time, né? Então o Remo vai passar a acreditar. O Vasco deu mole lá contra eles, né? Poderia ter conseguido os 3 pontos, mas é isso, né? A gente tem que melhorar também. Uma grande vitória do Vitória sobre o Coritiba, 4-1. Palmeiras 1, Santos também 1, né? Um belo resultado aqui para o Santos, não dá para negar. Eu estava vendo os comentaristas, não sei se foi da Jovem Pan ou da Placar TV, dizendo que assim o Santos sempre facilita, né? Para o Palmeiras nos últimos confrontos, não vem conseguindo, né, ter bons resultados contra o Palmeiras, uma situação muito parecida com a nossa, né, contra o Flamengo, mas claro, né, no nosso caso a gente quer a vitória, mas aqui para o Santos, jogando fora de casa, um bom resultado, estava com 14, né, chega a 15 pontos. Atlético Paranaense, como eu disse, está jogando, não sei como é que está agora nesse momento, mas está com um jogador a menos, de repente o Grêmio até consegue aqui, não, ainda está 0-0, e o Cruzeiro está perdendo para o Galo por 2-0, um resultado que me surpreende demais, né? O Galo que saiu Hulk, teve lá não sei se é filho do Rubens Menin que pediu para se afastar da SAF, uma situação difícil, mas clássico é clássico, tá aí 2-0, claro, ainda tem o segundo tempo. Dessa forma, família, a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras ficou ali, ó, com 32. Então, assim, né, não é uma questão de ajudar o Palmeiras, né? O Vasco tem que pensar na vida dele. Então, assim, vamos lá, né, Vascão? Vamos chegar aqui a 19 pontos e segurar o Flamengo com 26. Coritiba é um time que a gente pode encostar e também ultrapassar, né, o Vitória, que chegou a 18. Vitória esse que tem um jogo a menos, né? O Vitória, não. Vitória tem um jogo a menos, é isso mesmo. O Vasco chega a 14 jogos amanhã, não é isso? E o Vitória jogou hoje, tem 13, é isso mesmo. Então tem 18 pontos, o Vasco pode ultrapassar e encostar ali no Coritiba. O Grêmio vem empatando, chegando aqui a 17, né? O Grêmio tem 17, porque não tá marcando aqui. Cruzeiro permanece ali com 16, mas com a vitória aqui, o Galo tá chegando a 17 pontos também, ultrapassando o Vasco. O campeonato tá muito embolado, muito difícil. Realmente é um campeonato, assim, bem equilibrado, né? Você vê aqui a vitória do Remo, chegou a 19, né? Tem o Mirassol que deve reagir também na competição, o Internacional que me parece pega o Fluminense, né, em casa. Que campeonato brasileiro! Esse campeonato, na minha opinião, promete, tá? Promete. Pode ficar ali a zona do rebaixamento com 3 times, Chapecoense, Mirassol e Remo, mas essa quarta vaga aqui promete. Por isso que, né, não dá para ficar sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Amanhã é fundamental um bom resultado, porque infelizmente, né, contra o Corinthians, né, nem um ponto pelo menos, né, a gente conseguiu aprontar lá para cima deles e colocar esse ponto na tabela de classificação. Então assim, tem que vencer amanhã, família, tem que vencer. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente trocar uma ideia sobre a provável escalação do Vasco diante do Flamengo. Tá na tela para vocês: Léo Jardim, Saldívia, Robert Renan, PH e Lucas Piton, Barros e Thiago Mendes, Rojas, né, de camisa 10, de terceiro homem de meio campo, Adson, Andrés Gomes e Cláudio Spinelli, né? Não sei se essa informação aqui foi da galera do GE,
do Vene, mas até vi que o Lucas Tanaka, né, um torcedor do Galo, também repercutiu nas redes sociais dele esse time aqui do Vasco. Família, eu quero a opinião de vocês pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários, né? Depois eu posso até repercutir no nosso pré-jogo de amanhã. Assim, família, essa escalação aqui do Renato, eu não tenho nada pra falar, nada pra questionar. Posso aqui levantar situações, mas levantar situações, principalmente assim, depois do jogo, é muito fácil. Eu faria isso, não. Nessa escalação aqui, eu não tenho nada para falar. Inclusive, citei aqui com vocês, o Vasco tem a possibilidade de colocar 3 volantes, liberar um pouco mais o Pumita, né, segurar o PH já que não tá bem, pode ter o Adson na ponta, pode dobrar Pumita e PH, tem algumas coisas ali, né, pro Vasco fazer. Poderia jogar com 2 atacantes, 3 volantes, né, Pumita e só o Rojas de meio armador, poderia ser Ramon Rick, Barros, Thiago e Hugo Moura, sabe? O Vasco nesse momento, eu entendo que tem essas alternativas aí para entrar em campo amanhã. Agora, Thiago, você não vai questionar, você não vai falar, não, aqui eu não falo nada. Aqui eu não vou pesar na do Renato, não vou criticar o Renato, né, em caso de um resultado ruim. Não. Isso não vai acontecer, amanhã o Vasco não perde. Amanhã o Vasco não perde, mas isso aqui eu não vou questionar, não. Por quê, família? Eu sei que o principal debate aqui vai ficar no Pumita. E com toda razão, tá? Pumita é um cara que está vivendo um excelente momento. Mas vocês sabem muito bem, porque você, assim como eu, você acompanha o Vasco, o dia a dia do Vasco, os jogos do Vasco, e você sabe que na nossa lateral esquerda não está o Cuiabano, que marca infinitamente melhor. Falando, Queimados é o Caldeirão, filho. E eles aproveitam, eles sabem que aqui é o Vasco em Família, eu deixo uma placa aqui na minha janela, né? E aí quando eu tô gravando, aí fala assim, Tom, aí lá aí eles passam de mão, né? É isso, sua vida. Queimados, Baixada Fluminense. Vamos lá, vamos focar aqui, família. Então vocês sabem muito bem que na nossa lateral esquerda está Lucas Piton. É uma avenida, né, família? Você sabe muito bem que é uma avenida. E aí, né, o Pumita, que também marca muito mal. No jogo contra o Botafogo a gente viu o Matheus Martins virar o Messi em cima dele, mas vive uma fase excelente, né, do meio para frente. Um cara que está tendo cruzamento, um cara que está fazendo os gols, né, vive uma excelente fase e realmente fico muito feliz por ele, porque ele vai conseguir disputar aí a Copa do Mundo. Espero, né, que ele possa jogar alguns jogos. Mas então, família, nesse sentido, a escalação do PH, eu entendo que o Renato não está fazendo nenhuma merda. A única merda que o Renato faria, na minha opinião, é se ele escalasse o Tietê. O PH não vem bem, de fato, principalmente na fase ofensiva, e tá aí, tá? Tá aí. Talvez o Adson possa trazer essa condição pro PH, porque o Adson é um cara muito inteligente, né? Tem boa técnica, então recebendo essa bola para associar pro PH, para trazer pro meio e abrir esse corredor, né, pro PH, eu acho que é importante, né? Pode ser ali interessante pro PH melhorar nessa fase ofensiva aí, essa escalação do Adson de ponta direita. Então, família, eu não acho aqui uma merda, não acho tudo ruim a escalação do PH, porque eu não sei quem vai jogar na lateral do Flamengo, se é o Ayrton Lucas, que tem muita força física, o Alexandro, ele tem uma boa técnica, então, né, para associar essas jogadas ali, provavelmente com o Samuel Lino, que vive um bom momento, eu acho que o PH é um bom nome dentro dessa escalação, tá? Dentro dessa escalação, que você não pode negar, é uma escalação ofensiva. O Vasco não tá aqui com um time, né, pra não jogar, pra jogar por uma bola, não. Isso aqui não é time pra botar o bumbum lá atrás e contra-atacar, não é. Não é. O Thiago Mendes e o Barros, só os dois, né, na volância. O Rojas de meio armador, Adson, Andrés Gomes e Spinelli, isso aqui não é time pra ficar com o bumbum lá atrás. Beleza? Eu acho que todo mundo pode concordar em relação a isso. Então, família, eu acho que o PH no banco e o Pumita de titular poderia sim ser uma possibilidade. Nada de absurdo. Mas organizando isso aqui, né? Talvez segurando o Adson, botando um volante aqui, um Ramon Rick, e aí quem faria o corredor seria o Pumita. Irmão, você tem liberdade, tem 3 volantes aqui, encosta, sobe, que você vai ter aqui a minha cobertura, né, para você voltar pelo meio do campo, né, não ficar batendo o corredor ali para cansar, para ter o desgaste, né? Então eu penso assim, família, dentro dessa escalação, eu de fato eu prefiro o PH, porque o Vasco é ofensivo. Entendeu? Barros só um jogador de marcação, Thiago a gente sabe que ajuda na marcação, mas é um cara
qualificado, o Rojas da mesma forma, lateral esquerdo é o Piton, não é o Cuiabano, que marca infinitamente melhor. Então, assim, eu concordo aqui com essa escalação. Eu concordo com essa escalação dentro do desenho tático. Repito, tá? Eu também gostaria de ver o Vasco com 3 volantes, Pumita, Rojas e 2 atacantes. Também não reclamaria, entendeu? A minha única questão em relação ao Renato Gaúcho era o Tietê. Ainda bem que ele percebeu que o Tietê não pode ser titular do Vasco. Isso está claro. Está muito claro e o Renato entendeu isso. Agora, família, o Vasco amanhã ter postura, né? Não ter medo, jogar bola, não ficar com o bumbum lá atrás, claro, cabeça no lugar, né? Não dá pra ficar, né, tipo um 22, dando porrada, perdendo o jogador, né, como foi no último confronto que o Barros foi expulso. Não, nada disso. Mas ter confiança, ter postura, né? Os últimos confrontos contra eles, cara, não dá, não pode ter esse tipo de postura. Eu venho falando isso aqui com vocês e assim, não tem debate. Você pode não gostar de ouvir, você pode até não gostar de ouvir, mas é uma realidade. Dos 3 rivais aqui, no caso do Flamengo, o pior para enfrentar o Flamengo é o Vasco. O Fluminense compete mais e o Botafogo compete mais que o Vasco. Compete mais que o Vasco. Então é isso que precisa mudar. É isso que a postura do Vasco precisa mudar no jogo de amanhã. Não é entrar numa questão, eu sou um time inferior, eu já vou perder. Não, mano, não entra assim, entra com tesão. Entra pra fazer a diferença. Pô, sou melhor que eles. Né? Acredita nisso, vamos ganhar amanhã, poxa. Passa isso pra arquibancada, passa isso pra torcida. Amanhã não pode ter um outro resultado, cara. É o momento. É o momento de vencer eles. Estão ali com os desfalques importantes. Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique, entre outros. Então, é um momento. Ainda assim, um time muito qualificado, é um jogo difícil, mas, cara, não dá pra ficar 3 anos sem ganhar do seu rival. Não pode isso acontecer. Em Campeonato Brasileiro é ainda pior, né? Porque a última vitória do Vasco foi pelo Campeonato Carioca, gol do Pumita. Então, assim, tem que ser amanhã, cara. Vai ser amanhã. É isso. Tamo junto.